na igreja, nos louvores, tem aquele ambiente todo preparado, a gente sente muito a presença de Deus ali, é tremendo. Mas o gostoso é a gente levar isso para o nosso dia a dia em casa, que a gente pode ter aquela sensação que a gente tem nos cultos, a gente pode ter isso em casa. Uma fala importante que você está aí em relação ao TSD, e é bom que esse ponto seja um ponto a destacar, Cristiano, porque quando eu falo que o ambiente do louvor, nossa, eu cheguei a me arrepiar agora. Quando eu falo que o momento do louvor é um momento de importância e que foi o pano de fundo que conduziu eu e minha esposa e minha filha para esse ambiente, hoje eu ministro e ensino nessa área. Ou seja, Deus vem palestrando comigo sobre isso desde quando eu não era confesso. E aí, quando eu chego nesse ambiente agora, Deus me mostra tudo o que aconteceu comigo e me ensina como ministrar o coração das pessoas, da importância desse ambiente profético ampliado. O louvor, ele amplia o campo profético para que a gente acesse a conversa com o Senhor. É como se fosse a ligação do transcendente com o imanente. É o momento onde eu me ligo, eu homem, eu pessoa limitada, presa dentro de um tempo cronos, de um tempo que vai acabar, de uma vida perecível, onde eu tenho uma experiência com aquilo que não perece, com aquilo que é eterno, com aquilo que é muito maior do que a gente consegue prescrutar, que a gente consegue entender. Então, o louvor foi aquilo que me deu acesso aos primeiros diálogos bem-sucedidos com Deus. Então, o meu TSD, respondendo mais efetivamente a sua pergunta, que tem uns que podem não entender, eu vou pensar que a gente não respondeu a pergunta, mas foi exatamente o que eu quis dizer. O louvor, ele se transformou na minha principal matéria-prima para acessar esse campo profético. A gente olha para Eliseu e vê, Eliseu vivendo um momento desse lá se não me engano, em 2 Reis, acho que não sei se capítulo 16, Eliseu tem uma experiência ali que ele tem que orientar os reis sobre um combate com os moabitas, que estão se rebelando, não querem mais pagar impostos, estão se rebelando contra Josafá, mas na verdade nem muito contra Josafá, mas mais contra Jeorão, que é descendência de Acabe. E Eliseu tem um pouco de dificuldade de lidar com eles. E aí Eliseu chega e fala assim, eu sou obrigado a lidar com vocês, mas não é do meu gosto eu estar aqui no meio de vocês. Estou aqui mais por Josafá do que por você. E por causa da sua família, e o histórico da família de Acabe e Jezabel, reinado de Israel, de Samaria. Então, Eliseu, diante desse cenário hostil, Eliseu tem dificuldade de acessar o ambiente profético, Eliseu manda chamar um tangedor. E o tangedor, ele tange. Então, eu fui chamado para militar nessa área. Na área do que é tanger? O verbo tanger é colocar para um ângulo fora da região circunscrita. Então, você coloca, seja um sentimento ou seja um espírito, para fora do ambiente, onde os anjos do Senhor estão nos guardando. Então, isso amplia o ambiente profético de comunicação com o Senhor. É o momento onde eu consigo estar muito sensível. Então, esse é o meu lugar. É o lugar aonde eu entro. Você sai daquele ambiente ali que está te desconectando e você toca o outro ambiente que vai te levar para uma porta. É uma porta, é um portal, E acho que assim, para mim é muito real, viu? Para mim é muito real. Inclusive os louvores, Cristiano, eles não vão para o altar, Os louvores não vão para o altar porque eu escutei na rádio. Os louvores vão para o altar nos meus lábios quando eu já tive uma experiência de profundidade com a revelação daquele louvor. Senão eles não vão para lá. Eu não vou ser um replicador de hinos. Eu vou ter uma experiência real com a palavra que inspira aquele hino, para que no altar eu ministre as pessoas com aquele hino. E não eu não seja um replicador. Porque senão eu volto lá para a música secular e replico aquilo que também me agradava lá. Até antecipou uma curiosidade que eu tinha. Como é que é feito o processo para chegar a seleção e elaborar de repertório. A seleção do repertório. Então, já me respondeu. Porque o repertório do altar, ele não pode ser um repertório, e a gente está acostumado muito com a questão litúrgica, como a gente ficou um pouco refém da tarefa, e a gente quer programatizar a tarefa nos mínimos detalhes. Não, esse louvor aqui porque vai ter um momento assim, esse louvor aqui porque hoje vai ser o dia de consagração do não sei o quê, e esse louvor aqui vai ser... Então, a gente monta todo o sistema doutrinário, e litúrgico, a ordem de culto, mas parece que nós estamos sendo gerenciados com os porquês e os praquês pelo Espírito de Deus.
O Espírito de Deus, ele perdeu a autonomia de nos gerenciar nas tarefas. A gente agora anda pelas tarefas de maneira autossuficiente e independente. Então, eu não curto isso, não gosto disso, não curto nem ser pressionado, muitas das vezes, pela liderança da igreja, por liderança de igrejas de fora, que às vezes ficam me cobrando, o que você vai cantar aqui pra gente e tudo mais. Eu digo assim, primeiro que eu não vou aí cantar para vocês. Eu vou aí para ser um com a igreja e eu preciso que a liderança esteja ligada no propósito da minha visita, porque senão esse culto não vai ser um culto. Que acaba misturando, né? Sim. Atração musical de um ministro de louvor. Cara, eu não vim para isso, para ser uma atração, senão eu vou ficar muito aborrecido. Já falei isso para alguns pastores, inclusive, que não gostaram não da fala, né? Mas ainda a gente, na igreja, a gente ainda vive muito essa questão que você está falando aí da programação, né? Isso é uma coisa que, particularmente, na questão da música, às vezes me incomoda um pouco, porque em determinado momento você percebe ou sente que aquela pessoa está cantando uma música pela programação, mas quando ela entrou numa outra música, o ambiente mudou. Então, às vezes, certas músicas, como você está falando, né, não vai para o altar, a não ser que aquilo esteja conectado com aquele momento, com tudo mais. Às vezes, acontece muito isso, né, de pessoas cantarem uma música na igreja, num evento evangélico, cristão, em que aquela música ali está desconectada daquele ambiente, porque as pessoas querem só seguir uma programação, enquanto que naquele momento não permitiu que o Espírito conduzisse, né, aquela música. Eu vejo cantores que têm suas músicas de suas autorias, e em determinado momento ele não canta da autoria dele, ele canta uma outra música porque o ambiente foi conduzido pelo Espírito para aquela realidade. Eu ando nessa discursiva que senão alguém pode estar nos assistindo aí, nos acompanhando e achar que eu sou contra a ordem de culto, e na verdade eu não sou não, pelo contrário. Eu sou a favor de uma ordem de culto inspirada pelo Espírito Santo. Isso aí. Eu sou a favor de um planejamento litúrgico totalmente gerenciado pelo Espírito Santo, onde eu consagro aquilo ao Espírito Santo e onde eu tenho um grupo de pessoas orando no mesmo sentido, no mesmo propósito, querendo ter uma experiência de culto, né, profeticamente falando, porque senão o altar perdeu o sentido profético e começou a ser somente um lugar de gestão de emoções, né, e de ensino. Então, nós não podemos ser essa igreja que vai andar nesse lugar equivocado teologicamente, de só ficar ministrando princípios aqui e se transformando numa igreja de mestres, uma igreja sem profeta, sem o Espírito. Porque esse ou aquele louvor está mais em alta e tudo mais, acaba saindo disso que você está falando. A ordem que Paulo fala, né, da ordem de culto, que Paulo fala que o ambiente do culto ele precisa ter ordem, mas essa ordem tem gerenciamento específico. Senão não faz sentido, Valdeci, né? Isso. A gente dizer que a gente cantar, por exemplo, Jesus meu guia, amigo e protetor, porque você não está guiando ninguém. Isso aí. E se essas carruagens estão sem guia, né, estamos indo para onde, né? Retornando um pouquinho ao que a gente falou antes, do que você falou, né, que a música, essa conexão, né, ela vai te tangenciar, é uma conexão. As pessoas às vezes não percebem o poder, o quanto é poderoso a música, né? Sim. E às vezes elas cantam e professam palavras dos louvores de uma música que não é a realidade dela, e ela acaba caminhando para aquela realidade que não é a dela. É verdade. Enquanto que quando as pessoas têm o peso, né, esse peso de o que representa o louvor, a música naquele momento, ela vai ter uma facilidade de acessar acessar a presença de Deus numa uma forma imensurável, né? Verdadeira, eu diria, porque o nosso acesso ao Senhor, Cristiano, essa relação precisa ser muito limpa, né? E eu entro na fala de cristãos antigos agora, né? O canal tem que desobstruir, né? O canal relacional com Deus precisa ser desobstruído, precisa ser limpo, né? E parece que essa fala não combina mais com esses dias, que não há mais necessidade de se purificar, de se separar, de se consagrar a Deus para isso. Então, com essas coisas em obsoleto, isso também tira o sentido espiritual do culto, né? Eu acabo não vendo sentido em algumas coisas. Então, eu acabo precisando exercitar um pouco mais a minha misericórdia no meu lidar com aqueles que estão andando num lugar equivocado de fé, né? Represados na tarefa e sem a gestão do Espírito Santo. Me entristece, mas também impulsiona e me faz exercitar misericórdia por eles.
né, para que eu continue mergulhando e aprendendo e descobrindo em Deus uma forma de refletir neles o verdadeiro culto, né? Então eu estou crescendo nessa área do ensino, né, de maneira espiritual, né, e no curso teológico também, né, exatamente para que Deus me capacite a refletir a verdadeira adoração e o verdadeiro culto para eles, para que mais gente entre nesse lugar, né? Daí até entrando na questão, né, como é que surgiu, falando sobre adoração, adorar em espírito e em verdade, daí tem um projeto em cima de adoração que é bem interessante. Como é que é esse projeto? Como é que está o andamento dele? Naquele mesmo instante em que Deus começou a falar comigo sobre essa coisa da linha de frente de batalha, eu fui procurar ajuda, né? E nesse instante eu tive acesso a muitas falas, mas eu não entendia elas com profundidade. Então eu voltei para o Espírito. Falei, Senhor, eu agora preciso entender direito, que eu já ouvi isso, ouvi aquilo, estou considerando isso, achei isso aqui na Bíblia, né? E comecei a tentar me achar no tempo e no espaço, tanto no Cronos quanto no Espírito, no que diz respeito a esse lugar de batalha, né? Que lugar é esse? E aí Deus mostrava que a gente não está falando de nada extraordinário e nem nada utópico, mas sim do coração de cada um de nós. É lá que acontece agora a guerra, né? A guerra agora está dentro do nosso coração. Sobretudo, guardem o coração de vocês, que é de onde procedem as saídas, né? E quando Jesus faz menção a esse texto, Jesus está se referindo a um livro mais polido do Código Legal, que é o livro de Deuteronômio. Então, ele cita Deuteronômio 6,5, né? Que é: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração. Aqui, quando entra a expressão todo o seu coração, é a completude dos seus sentimentos e emoções voltados para Deus. Aqui, amigo, nenhum homem na terra tem capacidade de entristecer mais você, de te aprisionar num processo de depressão, num processo de crise, porque tua alma não está mais na mão de ninguém da terra. Porque eu vejo muito crente que, às vezes, se tem alguém no ambiente que vira para ele e fala assim: você é isso, a pessoa... Porque aquele indivíduo está acima de Deus. Você ainda confia poderes plenos sobre as suas emoções, sobre o seu coração, para pessoas na terra. Então, aquelas pessoas são os seus deuses momentâneos, né? E é sobre essa fé despertada que eu venho tentando falar, né? Sobre um novo lugar, né? O novo e antigo lugar que nós estamos ressignificando, que é o lugar onde acontece o holocausto agora. Não tem mais um altar de sacrifício. Jesus se sacrificou de uma vez por todas, né? É a eterna aliança, e que agora, como diz em Gálatas 4,6, aprove a Deus colocar o Espírito do seu Filho Jesus Cristo nos nossos corações de filhos. Porque o selo da adoção é a presença do Espírito de Cristo no nosso coração. Significa que o altar agora é o nosso coração. E a linha de frente de batalha também é lá, né? Porque o coração vai ampliar o ambiente de gestão de mente e de consciências de realidade espiritual à medida que formos acessando as Escrituras e o Espírito nos dando entendimento sobre elas. Nisso é importante que grandes homens e mulheres de Deus nos mostrem figuras, tipologias, analogias, onde o Senhor Jesus fala: vocês perecem porque vocês não conhecem. Então eu preciso conhecer muito? Preciso, mas aí eu me torno mestre e abandono o Espírito. Não pode ser assim. Ao passo em que vou conhecendo, vou me relacionando com o que conheço, e o Espírito vai me dizendo: tá, mas vai por aqui, né? Provérbios capítulo 4: busqueis conhecimento, mas busqueis sabedoria de espírito, a sabedoria que vem do alto. Não adianta eu buscar só o conhecimento e ser como um escriba comum, né? Alguém que vai ficar replicando lei e códigos de santidade, mas não entende a figura do Espírito, né? Gerenciando o entendimento da Escritura e fazendo com que... Porque quem manuseia esse escrito dentro da minha alma é o Espírito Santo. Ele destrava a gente, liberta a gente. É isso aí. Então é Ele que vai revelar esse lugar. E Ele fala, é necessário, Jesus fala em João 4, né? É necessário que quem o adore em Espírito, porque Ele é Espírito. Então é lá no âmbito do Espírito que vai acontecer uma revelação sobre essa verdadeira adoração. E aí começam os despertados. Quando eu entendo que Deus quer que eu cuide da motivação do outro, e isso implica em ensinar. Mas custei aí, eu entrei num jejum com Deus aí de pelo menos um mês,
para Deus deixar claro para mim que eu tinha que militar nessa área de ensino, porque eu fiquei resistente. Porque o não saber era muito mais forte do que o saber. Então, eu achava que dependia de mim. E, na verdade, não. O Espírito queria me mostrar de maneira rápida e prática como despertar as pessoas para esse ambiente de adoração verdadeira. E aí, quando foi em fevereiro de 2014, mais ou menos 2 mesezinhos de experiência espiritual, né, Deus me contando as coisas todas, começa a escola de adoração Despertados. Lá na Tenda 2, no Rio Mar, né, na Casa Anexa, eu começo ali, de maneira introdutória, o experimento, né, da adoração verdadeira, né, daquilo que Deus vai ministrando ao meu coração, e Deus vai mandando pessoas que sabem Bíblia e que vão me procurar porque querem cantar. Enquanto elas me procuram porque querem cantar, eu mostro para elas como canta e elas ministram no meu coração. E aí Deus me leva para a fase 2 do Despertados, que é a fase do ensino. E aí agora Deus fala, eu quero que você cuide não só da motivação, mas ajude eles nos seus chamados. Então, hoje o Despertados, ele é multifacetado, né? A gente ministra diversas situações de fé, posiciona esse indivíduo para que o Espírito fale com ele e ele entenda mais rapidamente a quem tá chamando ele e para quê, ou para que coisas, que movimentos, né? Porque pensa que coisa terrível é você estar no ambiente da fé sem saber para onde está indo, ou pior, não saber para onde vai voltar. Eu sei para onde estou indo e para onde vou voltar. Eu tenho casa, eu tenho lar, né, que é a morada, a habitação celestial. Então, eu aqui estou desprendido agora, se eu tenho endereço fixo, se eu não tenho endereço fixo, eu estou desprendido, porque eu quero cuidar do que vai acontecer lá em cima, né? E minha concentração agora, Cristiano, está toda no reino de Deus. Eu não consigo mais... André, você não tem sonhos? Eu tenho um monte, né? Mas eu estou naquela fala de deleita-te no Senhor e Ele. Os sonhos existem, mas tem que ser validados por Deus, senão, se não for validado, não adianta. Deleita-te no Senhor. E esse ambiente do que você está falando, dos despertados, né? Esse ambiente, acredito, né, que conduz muitas pessoas a enxergarem quem elas são no reino, né? Sim, nossa, porque nós somos de afeição, né? Eu falo a fala do Despertados, Cristiano e Valdeci, ela tem uma fala com o propósito. Ela não é uma fala herética, né? A gente tem a Bíblia o tempo inteiro ali, sendo bússola para esse indivíduo que está despertando. Cara, Romanos 8, 28 e 29 vai dizer que aprove a Deus, segundo o seu propósito, que nós venhamos a refletir seu Filho. Então, eu não posso jogar você num outro lugar, senão num lugar onde você se afeiçoe a esse Deus, e de tanto se afeiçoar, de estar perto dele, você reflita-o. E passa a ser natural, né? Natural, do sobrenatural, é claro, mas passa a ser natural esse contato e essa refletir. Talvez seja essa afeição, Cristiano, que chama a atenção das pessoas em torno da minha vida, né? E há algumas falas mais ríspidas a mim, menos compreendidas, né? Menos compreensíveis, aonde não é possível que Leono é isso tudo que ora, que faz, não, porque eu sou disposto a entendê-los, porque cada um anda no lugar que pode andar, né? E no lugar que o Espírito o atrai para andar. E à medida que eu vou dizendo alguns sims, eu vou andando em alguns lugares no Espírito, né? Mas eu também tenho os meus nãos, eu também tenho minhas travas, eu não estou totalmente experimentado nas coisas. E o que eu digo não é totalitário, o que eu digo não é a última palavra, né? Então, eu preciso estar o tempo todo em espírito de oração. Ninguém ora 24 horas por dia, mas a Bíblia diz, orai sem cessar. André, então tem alguém que ora 24 horas por dia? Não, mas é porque o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e o Espírito pode orar 24 horas por dia, ainda que nós não oremos. Tem uma fala muito gostosa aqui, relacionada a isso que você me fez lembrar, que agora não sei se perguntaram para Billy Graham, não lembro. Se você ora, acho John Wesley, se você ora 24 horas por dia, se ora o tempo inteiro, ele falou, não oro o tempo inteiro, mas eu não fico 10 minutos sem orar. Então, eu acredito que quem ora, quem pudesse ter a capacidade, Cristiano, de orar 24 horas por dia, sonegaria as outras coisas que o Evangelho pede, né? Se eu orasse 24 horas por dia, eu não poderia ganhar ninguém para Jesus. Porque eu estou trancado no meu quarto falando com Deus, eu não ia obedecer a outra parte e ir te fazer discípulos. Tem um para tudo. Né?
Eu acho que é um pouco isso, né? Então, o Despertados, ele vem para... Eu não venho para reinventar a roda, né? Eu sou mais um que Deus chama, porque Deus já chamou muitos que estão aí, para fazer esse trabalho. Então, eu não estou sozinho. Você, de alguma maneira faz isso, o Odeci, de alguma maneira, faz isso, e eu, de uma maneira específica, faço isso. Então, eu só soube entender que especificidade é essa do meu chamado. Pela intimidade com Deus é que eu vim descobrir o que é específico, né? Então, Deus me manda escrever. E aí eu me torno cada vez mais específico naquilo que preciso fazer, porque escuto de Deus e escrevo. Escuto, escrevo, escuto, escrevo. Então, estamos gerando uma literatura, né, para ajudar a igreja e as igrejas e os irmãos e irmãs, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né, nessa discursiva que não pode parar, que é a da verdadeira adoração. Ela não pode ser interrompida por um discurso teológico muito aberto demais, né, que não inclui nem o espírito. Ele está aberto a tudo que é terreno, mas o espírito está ficando de fora da fala, né? Isso tem incomodado a mim e a muitos.